Eu sou o Márcio Moreira, vou ser o seu professor de Química na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o descarte de pilhas e baterias e a importância do conhecimento para a preservação ambiental. Vamos lá? Você já parou para pensar o quanto de lixo nós produzimos? E mais, para onde esse lixo vai? Será que eu posso descartar o lixo de qualquer forma, tudo junto? Será que seria interessante fazer uma separação? Talvez na sua cidade, se você mora em condomínio, no seu prédio, na sua escola, tem lá aquelas lixeiras com cores diferentes. Você já parou para pensar que tem um motivo para elas estarem lá? Basicamente, na aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, como que funciona. Então, o que é importante você saber? Lembrar que o lixo que a gente produz, ele vai para algum lugar, por exemplo, o aterro sanitário. Esse lixo é importante a gente saber a composição. Será que um copo de plástico eu posso descartar junto com uma casca de banana, com restos de alimento, ou até mesmo com uma pilha? Ou você usou seu celular, resolveu não vender porque ele estragou por algum motivo e você vai descartar no lixo comum? Outra coisa que é importante, o avanço da tecnologia teve impacto no lixo produzido pela sociedade. Então, se você comparar há 100 anos atrás, o lixo era bem diferente do lixo atual. Tudo isso impacta diretamente o nosso ambiente e é isso que a gente vai discutir no decorrer desse nosso bate-papo. Então, o que a gente vai comentar? Qual o destino dos resíduos produzidos por você? Então, assim, muitas vezes a gente tem a falsa impressão que eu joguei lá na lata de lixo, ou até mesmo, procurei uma lixeira na rua, estou passeando e joguei lá. Mas você já parou para pensar que aquilo ali tem um destino? Desde as pessoas que manipulam os trabalhadores, que fazem a coleta desse lixo, até o descarte. Então é importante a gente ter essa consciência. Então, de uma forma bem simples aqui, eu já vou dar um pulinho. Então, o lixo que a gente produz, ele vai normalmente para um aterro sanitário. Ele vai ser separado, eventualmente tratado, em alguns casos vai ser produzido biogás, mas ele é levado para um aterro sanitário. E nesse ambiente é importante que você não tenha uma poluição, uma contaminação. Se tiver algum material contaminante, ele pode penetrar no solo e, por exemplo, contaminar a água do lençol freático. Já pensou nisso? Como se classificam os resíduos? Tem diversas formas de classificação. Aqui eu vou pensar em algo bem simples para nós, pensando no nosso curso. Então é importante você classificar os materiais em orgânicos, em metais, em materiais perfluorocortantes. Por exemplo, quando você utiliza uma agulha no hospital, eu não posso descartar essa agulha no lixo comum, porque a pessoa que vai fazer o recolhimento desse lixo pode se machucar, se contaminar. Então tem diversas formas de nós classificarmos os lixos. O lixo, os resíduos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aquelas lixeiras coloridas e a gente comenta um pouquinho mais. E tem mais um detalhe. A gente já falou mais ou menos aqui. Eu acho que você já percebeu que eu não posso descartar o lixo de qualquer forma, no lixo comum, Então eu acabei de falar da agulha, do celular. Então isso é importante você ter em mente. Você vai começar, eu tenho certeza que você já tem cuidado, mas vai ter ainda mais cuidado quando você estiver descartando o seu lixo. Agora estou projetando para vocês algumas lixeiras. Eu coloquei aí as lixeiras com cores que são as cores utilizadas, É um código que a gente utiliza em todos os locais, Em qualquer país do mundo que você vai visitar, tem lá essas lixeiras com essas cores. Vamos discutir um pouquinho. Você percebeu que tem a lixeira laranja? Ela é própria para descartes de materiais eletrônicos. Então tem lá o seu notebook que você não vai utilizar mais e não dá de repente para você vender ou doar para alguém. O seu celular, aquela pilha, bateria que você eventualmente utilizou em um aparelho eletrônico, você deve descartar nessa lixeira. Tudo bem? Então você não vai descartar no lixo comum, não, tem uma lixeira específica. Da mesma forma, na lixeira vermelha, os resíduos de plástico. Então, material plástico, muitos deles demoram muito para ser decompostos na natureza.
Então, consequentemente, você precisa descartar num local apropriado, porque quando for fazer o tratamento desse lixo, a pessoa que for fazer já sabe que aquele material ali é plástico, então precisa de um tipo específico de cuidado. Já a lixeira amarela são os metais que são descartados nela. Então você tem materiais metálicos, por exemplo, fiz uma reforma, tenho lá uma esquadria, um resto de, por exemplo, de alumínio. É ali que eu vou descartar, você não vai jogar na rua, né? Vai ter lá o descarte certinho. Então, os metais são descartados com nesse tipo de lixeira. Já na lixeira verde, os materiais de vidro. Olha que interessante, vidro é um material bem sensível, né? Quebra, pode cortar, então tem uma cor específica. Então a pessoa que vai recolher esse lixo já sabe que ali, naquela lixeira, tem um material que é um material que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode cortar a pessoa. Na lixeira azul, você vai descartar papéis em geral, né? Então tá lá utilizando papel, vai descartar na lixeira azul. E na lixeira marrom, aí sim você vai descartar aquilo que é no dia a dia. Então, restos de alimento, um pedaço de papel que já está sujo com alimento, por exemplo, resto de alimento, ali você vai descartar. A gente fala que ali são descartados materiais ali de consumo do dia a dia, assim, né? Então, materiais que muitas vezes você vai aparecer essa lixeira, material com o nome de orgânicos, porque são substâncias orgânicas que são dispersas ali. É lógico, né? Plástico também é um material orgânico, porém tem a lixeira específica. Então você vai pensar que aqui restos de alimentos nessa lixeira marrom. Perfeito? Percebeu então que você tem que ter um cuidado todo especial quando você faz o descarte do seu lixo, né? Então vamos ter consciência para preservar o ambiente, jogar direitinho em cada uma das lixeiras. Combinado? Agora é o seguinte, vamos dar uma olhadinha se você já está conhecendo o que a gente está falando. Então a gente tem agora uma questãozinha para saber se você já está dominando o conteúdo. Eu tenho certeza que você já está dominando e a gente tem uma questão aí bem legal para você fazer conosco sobre esse assunto. Tudo bem? Faz lá a questão. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a definição de lixo eletrônico. Então tem uma definição global para lixo eletrônico. Como a gente comentou agora há pouco, você sabe que a composição do lixo mudou bastante nesses últimos anos, né? Eu até comentei no comecinho da aula, se você está, como eu sei que você está atento, comentei, pensa no lixo há 100 anos. E hoje, com certeza, a composição de hoje é bem diferente. E a gente tem uma preocupação especial com o lixo eletrônico, né? Então, com o desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos, com certeza você está assistindo essa aula ou no computador, ou no seu celular, ou no tablet, coisa que há 15, 20, 30 anos atrás seria impensável. Então, a gente tem essa nova tecnologia que nos ajuda e ajuda bastante no dia a dia, só que a gente tem um problema. Esses equipamentos têm uma vida útil. E quando acaba a vida útil, a gente precisa descartar. Imagina todas as pessoas do planeta tendo que descartar esses equipamentos. A gente precisa de uma organização para ter um tratamento específico. Muita coisa que você está utilizando aí e que você vai descartar no futuro, a gente pode reaproveitar em processos químicos, em processos industriais, para gerar uma reciclagem. Então é importante disso. Mas vamos voltar naquilo que eu estava comentando. Então, o e-waste, que é a definição aí de lixo eletrônico, basicamente são os rejeitos resultantes de equipamentos que demandam energia para o seu funcionamento, né? Bateria, por exemplo, aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. No seu celular tem lá a bateria interna, no seu computador, no seu notebook tem lá o plug, se você estiver utilizando a bateria, né? Recarregando enquanto você está assistindo a aula. Então, tudo isso que tem bateria ou tem o plug, é um lixo aí, o e-waste, é um lixo eletrônico que demanda aí um cuidado no descarte. Esses resíduos podem conter substâncias tóxicas e metais pesados capazes de contaminar o solo, a água e os alimentos. Olha só a importância. Aí na sua bateria, eu não sei o que você está usando agora, mas eu posso te garantir que na bateria do seu equipamento eletrônico tem metais pesados. Esses metais pesados não significam que aquele peso, é a massa atômica é muito grande, não. São materiais que são de difícil decomposição. E se cai, por exemplo, no solo e pode contaminar o solo, se cai no lençol freático vai contaminar a água,
Se esse lençol freático for para um rio, o peixe, por exemplo, consumir esse metal pesado, pode ficar acumulado no corpo e pode chegar em você quando você for se alimentar desse peixe. Então é muito importante mesmo, você ter esse cuidado no descarte do lixo eletrônico. Tudo bem? Então, de uma forma bem simples. Ah, Marcio, o que eu tenho que ter cuidado? Ó, tem bateria ou tem plug? Tem que ter um cuidado muito especial para descartar. Tudo bem? Aqui eu tenho um pouquinho da legislação brasileira. Eu não vou ficar lendo a legislação porque é algo que eu acho praticamente enfadonho, né? Então, assim, poxa, tem aí você lê. O que eu preciso que você saiba aqui, ó? Tem um conceito que é a logística reversa. Então, o que é a logística reversa? Eu sou proprietário, por exemplo, de uma empresa que vende monitores. Eu preciso recolher esses monitores quando eles forem descartados. Então, isso é logística reversa. Eu tenho a minha cadeia de produção, eu faço produção de monitores, distribuo. Só que eu também sou responsável pelo descarte. Então, olha a importância. Eu sendo dono da indústria, eu não vou na sua casa pegar um monitor de volta quando você não quer mais. Eu preciso que a população tenha consciência de descartar da melhor forma possível esse material, para esse material ser devolvido para aquela indústria que produziu, porque ela vai ser responsável no tratamento desse lixo. Percebeu a importância sua nesse processo de descarte do lixo? Então a empresa ela precisa responder a responsabilidade dela de fazer a reciclagem, dar o destino correto para aqueles componentes que não forem mais utilizados. Mas para isso acontecer, ela precisa que você tenha consciência e descarte da melhor forma possível, tá legal? Então, da legislação, o que é importante é você guardar da logística reversa. Quem produziu o equipamento vai receber ele de volta para dar o destino correto àqueles materiais que estão lá dentro. Tudo bem? Então, eu até grifei ali, ó, pilhas e baterias, produtos eletrônicos e os seus componentes. Perceba aí a sua importância em todo o processo. Agora, eu vou pedir para chamar a vinheta da curiosidade para a gente comentar um pouquinho algumas coisas interessantes. Então, vou comentar com vocês alguns metais e esses efeitos, e onde o metal se encontra e quais são os efeitos do nosso organismo. Perfeito? Então, olha só, chumbo. Chumbo é um dos mais famosos, né? Olha só, tubos de raios catódicos e soldas. Soldas eu acho que até você conhece, agora tubos de raios catódicos. Lembra daqueles monitores antigos, aqueles televisores antigos? Aquele tubo é um tubo catódico. Quando você descarta aquilo de forma indevida no ambiente, olha os problemas. Danos neurológicos, renais, sanguíneos. Ah, professor, descartou, já causa isso em mim? Lógico que não, é óbvio, né? Então, ele vai contaminar o solo, vai contaminar animais, e aí quando você for consumir, tem esses danos, tudo bem? Vanádio, tubos de raios catódicos, também lá na televisão, no monitor grandão, distúrbios gastrointestinais, inapetência, são essas algumas dos efeitos no nosso organismo. Bromo, bromo tem um detalhe, bromo não é metal, hein? E tem um detalhe mais importante ainda, que eu acho que vale a pena. Não sei se você se recorda da tabela periódica, a maioria dos elementos ou eles são sólidos ou são gasosos. Tem dois elementos ali que se encontram líquido, como substâncias simples na natureza. Um é o mercúrio e o outro é o bromo. Então, bromo não é metal, mas ele também está presente nos equipamentos eletrônicos, por isso que a gente vai conversar um pouquinho com ele, sobre ele. Então, retardantes de chama em circuitos impressos, fios e cabos. Então, a tubulação elétrica da sua casa, né? Os fios de eletricidade têm o bromo. Olha só, desordem hormonal, nervosa e reprodutiva. Pode causar aí um problema aí na nossa reprodução. Tudo bem? Antimônio, alguns tipos de retardantes de chama, nefrite, problemas cardiovasculares e gastrointestinais. Cádmio está presente em muitas baterias, aí no seu celular provavelmente tem soldas, circuitos integrados. Esse é complicado, hein? Ó, danos nos ossos, nos rins, nos dentes e pulmões. Possível agente cancerígeno. Por que é possível? Porque a gente ainda não tem estudos completos, tá? Mas tudo indica que é um potencial agente cancerígeno, o cádmio. Bário, vidro, a tela aí do seu monitor,
em tubos de raios catódicos. Distúrbios gastrointestinais, convulsões, hipertensão, pressão alta, lesões nos rins e cardíacos. Mercúrio, que a gente comentou agora há pouco, lembra que eu falei do bromo que é líquido? Mercúrio também é líquido. Olha lá que interessante. Soltas, termostatos, tem sensores. Aí na sua casa, aquele termômetro de mercúrio, dentro tem o mercúrio. Esse causa danos neurológicos e hepáticos. O berílio, uma liga de antifricção, cobre berílio, edema, e esse sim está confirmado, ele causa câncer de pulmão. Isso são alguns dos metais, com exceção do bromo que não é metal, e alguns aí problemas que eles causam se descartados de forma inadvertida no ambiente. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tirinha agora? Olha só que interessante, ó. Não jogue casca aí, precisamos separar o lixo. O meio ambiente depende da gente. Cascas são na letra C. Vocês separam lixo assim na escola? Estou evoluindo o conceito. Pessoal, então olha só, né? Então é importante você se familiarizar com a nomenclatura das lixeiras para você ter o descarte correto dos materiais. Bons estudos!